Oi, mundo! Estamos aqui mais uma vez para conversar com vocês sobre a nossa atuação. Eu sou a Carla Cerávulo, psicóloga obstétrica, coordenadora da rede Umbiguinho de psicólogas, que nós temos psicólogas em todo o Brasil formadas pelo Instituto Suassuna. E eu estou recebendo aqui hoje a Andréia Magalhães. Oi, maravilhosíssima, gente. Nossa mestra aqui da nossa equipe Umbiguinho, obrigada por estar aqui. Eu que agradeço. A gente ficou tentando aqui, mamãe mandou sobre o que a gente vai falar, porque eu gosto de conversar com a Andréia sobre tantos temas, sobre temas que são tão necessários e que a Andréia é uma fonte de saber que a gente... Imagina, obrigada. A gente bebe muito, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz. Obrigada por estar aqui. Muito Pode feliz. se apresentar, por favor, para eu não esquecer nada. Bem, eu sou a Andréia, sou psicóloga, sou doutora na área da saúde e tenho muito carinho de poder fazer parte de uma equipe, de um grupo que alinha com tudo que eu falo, né, Carla? Isso é muito gostoso. Então, hoje o direcionamento do meu trabalho em saúde hospitalar é dentro da especialidade da obstetrícia. Isso tem trazido um repertório de trabalho importante, então estou na clínica, estou no hospital, estou na pós-graduação no Instituto Suassuna também, e esse movimento tem trazido para nós essa oportunidade da gente divulgar. Eu estou muito feliz com a proposta aqui, porque a gente precisa dessa divulgação, a gente precisa continuar falando do trabalho, por isso que é tão difícil escolher um tema, a gente sabe das urgências, né? Então, obrigada, Carla. Obrigada a você. Não pode convidar, porque a gente aceita mesmo. E é só o primeiro, né? Nessa data em que a gente está gravando, nós ainda estamos divulgando o 5º Todo Parto Importa, nossa trajetória aí fazendo esse movimento nacional, né, Andréia? Do Todo Parto Importa, que além das nossas assistências, além da nossa conscientização para que a sociedade entenda a importância dessa assistência no momento do parto, esse evento que a gente divulga. Sim. Então, se você está assistindo aí antes da data, nosso evento acontecerá nos dias 21, 22 e 23 de maio em Salvador. Presencial, com a transmissão ao vivo, mas se você está assistindo depois dessa data, nossos eventos ficam gravados. Então, as palestras, são 3 dias de programação muito intensa, né, para a gente trabalhar, entender, receber essas pessoas que estão realmente trabalhando na área, acessando as famílias, cuidando das famílias nesse momento. E aí, Andréia, nós temos um tempo aqui eu brinco que é tempo de mesa, né? Porque aí tem que escrever, ler, escrever. Mas que nós estamos esse ano lançando o nosso terceiro livro, Todo Parto Importa. Esse aqui o 2, esse aqui o 1, segura um, por favor, Andréia. E nesse momento nós estamos lançando o terceiro. Então aqui, ó, o 1, o 2 e o terceiro, Todo Parto Importa, que são livros com a colaboração, né? Eu e a Andréia aqui tentando reunir as psicólogas. São livros escritos a muitas mãos, com as psicólogas da rede Umbiguinho, trazendo seus relatos, trazendo as suas intervenções em muitos partos, o 1 e o 2, né, assistência psicológica no parto. E o terceiro, Andréia, fala um pouquinho do terceiro que tá no forninho. Ó, tá no forninho agora que a gente tá gravando isso aqui em abril, tá bom? Mas se você já passou, com certeza já tá lá disponível pra vocês. Bom, eu costumo falar que a gente precisa escrever o que faz para legitimar a nossa assistência. E o livro 3, ele tem aí uma sementinha quando a gente começou o primeiro, né, Carla? A gente sempre, o nosso trabalho, a discussão teórica do trabalho, ela é pautada nas condições de maior vulnerabilidade social. Então, o que hoje, dentro da saúde hospitalar ou da psicologia obstétrica perinatal, movimenta maior fragilidade? Condições de luto, perda gestacional, assistência na alta complexidade, em condições de vulnerabilidade psíquica e, claro, tudo que desorganiza uma família em situações de óbito, de morte de bebês, morte materna. E eu falo que a gente se sensibilizou pela nossa assistência e precisou falar disso. Então, o terceiro livro, ele é uma coletânea de assistência de profissionais da rede Umbiguinho, falando da assistência nas perdas gestacionais, luto neonatal. E luto materno também, luto a gente tem casos. Na verdade, o livro vai trazer a nossa assistência nos lutos, né? Que envolvem tanto o luto do bebê, né? A perda do bebê, quanto alguns casos que nós temos também de morte materna. Que é o que mais sensibiliza, né? Assim, na verdade, não mais. Mas a gente precisa falar de temas e de condições que
ficam à margem, inclusive da nossa atuação. Então, eu brinquei com a Carla, eu falei assim, olha, cada capítulo que eu leio, que a gente organiza, é uma sessão terapêutica para eu falar assim, meu Deus, como a gente consegue alcançar tudo isso? Quem está trabalhando, e isso, Carla, eu acho que é importante a gente frisar, é um livro escrito por profissionais, por psicólogas, para acessar qualquer profissional que atua na área da perinatalidade, parentalidade, né? Muitas vezes uma morte materna tem uma repercussão aí social, familiar, conjugal a longo prazo, então sai do fórum da obstetrícia, está na parentalidade que inclui obstetrícia. Então, é um material que tá lindo em todos os sentidos e didático, porque a gente precisa alcançar, vocês precisam ter informação técnica legitimada de como a assistência funciona e, claro, né, o benefício para essas famílias, né, refazer famílias em situações de luto, isso tem um papel social muito importante. Então o livro tá muito especial, esse volume 3. E eu quero deixar um agradecimento registrado, Andréia, porque eu sempre falei isso, né, assim, desde 2019, quando eu lancei aquele primeiro livro, O Começo da Vida, escrevi um livro, né, ali contando um pouco da minha trajetória pessoal mesmo, e eu sempre disse que a gente precisava escrever, que a gente precisava trazer esse material, porque realmente as pessoas ainda perguntam, então lá em 2019 já perguntavam muito mais, qual é o papel da psicóloga no parto, mas por que uma psicóloga no parto? E eu te agradeço muito mesmo, porque você pegou todo mundo no colo aqui, organizou e ter você, né, do nosso lado, com certeza, eu espero que sejam 3 de muitos. A gente estava aqui conversando nos bastidores, e o próximo? O terceiro está saindo e a gente vai falar o que no próximo? Então, que vocês tenham acesso. Eu acho que o mais importante é a gente passar para frente aquilo que a gente tem aprendido. Eu gostaria de frisar que nesse terceiro livro, o nosso prefácio foi escrito por uma diretora de hospital. Então, uma médica, né, diretora de hospital, a Mariane Tarabal, que vem realmente confirmar, legitimar, né, o nosso trabalho, a nossa trajetória. Esse terceiro livro, ele foi escrito com casos que aconteceram no hospital sob direção dela. Então, não é só a gente, né, não é só a nossa classe lutando pela assistência, tentando conscientizar sobre a importância. Hoje nós temos lei no nosso país, né, estamos aí em processo de regulamentação da lei 14721, que dispõe o direito, né, sobre a mulher ter realmente o direito de receber assistência na gestação, no parto e no pós-parto. Mas aí, a Andréia também é doula. E uma das perguntas que nós mais recebemos, tanto das psicólogas que desejam se formar em psicologia perinatal e obstétrica, né, fazer a nossa pós-graduação pelo Instituto Suassuna, ou dentro dos hospitais, as nossas pacientes também perguntam, Carla, você é doula? Eu não sou doula. E a Andréia é doula e psicóloga e doutora, né? Então, eu queria que você respondesse, Andréia, porque eu falar fica duvidoso, né? Qual é a diferença, Andréia, entre a doula e a psicóloga perinatal e obstétrica? Perguntinha capciosa, né? A gente recebe muito, inclusive nas formações pós-graduação, a gente recebe muito essa pergunta. E eu quero começar respondendo falando da importância do trabalho da doula na cena de parto, né? Então, eu fiz a formação nos meus 2 partos. Exatamente. Na época que eu pari, nossa, mas fui longe Fernando, agora, né? Quando minha filha nasceu, eu também tive uma profissional comigo, há 20 anos atrás, não se falava da formação ainda, o acesso ainda era muito pequeno, mas eu tive a presença de uma fisioterapeuta, uma pessoa maravilhosa, que contribuiu muito com esse trabalho da doulagem. A questão que hoje a gente discute, Carla, e é muito importante a gente falar dessas diferenças, porque socialmente as pessoas ainda imprimem responsabilidades comuns para profissionais que atuam de forma diferente. E isso é muito importante, porque a doula, ela tem a responsabilidade de uma assistência emocional, de uma assistência física, que contribui significativamente para a segurança e bem-estar dessa mãe de um parto. A psicóloga obstétrica, ela atua numa amplitude maior no sentido psíquico, no sentido psicológico, que normalmente a doula não vai acessar por questão de formação. Sim. A doulagem, ela é uma formação multiprofissional, qualquer pessoa, qualquer profissional pode fazer, tanto que nós temos referências em Goiânia de enfermeiras, fisioterapeutas, né, que são doulas.
o que a gente precisa, e psicólogas também, né? Eu falo que a formação da doula me ajudou, inclusive, a me orientar na sala de parto, né? Com exercícios, com esse acesso à movimentação das emoções. Mas a configuração da vulnerabilidade psicológica é nossa. E nós precisamos entender que muitas vezes acessar a emoção e cuidar do que ela está sentindo, não necessariamente eu alcanço os traumas, as vulnerabilidades psicológicas que essa mulher pode ter na cena de parto. Então, esses dias uma paciente me perguntou: Andréia, minha doula ou você? Não falei, faz isso sou não. Eu que respondo? Eu responderia porque eu sou ciumenta. A doula também, mas eu não vou abrir mão de estar com você. Eu falei, as duas. Se você olhar para o exercício profissional, as duas têm importância diferente, são importantes e com papéis diferentes. Isso é muito importante, porque teve um tempo que criou-se esse lugar. Ah, mas ela é psicóloga, ela pode ir como doula? Não, porque a função é diferente. É óbvio que se eu estiver numa cena de parto como doula, se estiver na doulagem e tiver alguma condição de urgência, um óbito, precisar de uma intervenção, como psicóloga, eu não vou deixar de fazer. Mas ali não é esse papel. Então a gente precisa cuidar muito da assistência, da cena do parto, para proteger as condições de vulnerabilidade que vão aparecer. E tem situações em que é de responsabilidade da psicologia obstétrica, né? Isso é muito importante para a gente não deixar de dar ênfase nas funções e os papéis que são muito diferentes. Quando nós falamos dessa formação, né, hoje, por exemplo, as nossas faculdades têm a psicologia da gravidez, que é inclusive uma das modalidades, das disciplinas, né, que você dá aula, né, Andréia? Eu, por exemplo, não tive essa na minha formação. Não tive esse entendimento, esse lugar. Quando nós falamos dessa formação, na verdade, quando uma profissional que é doula e é psicóloga e tem as suas formações, ela está inteira no cenário do parto. Ah, hoje eu estou doula, eu estou psicóloga. Não. Só que a gente precisa ter esse entendimento de que uma formação do psicólogo, primeiramente na faculdade durante 5 anos, né? E depois a gente tem essa extensão, né? Essa continuação de formação. Sim. Porque é claro que nós temos que ter a responsabilidade de acessar essas famílias, de nos colocarmos nesse papel, de atendermos, e aqui eu vou estender um pouco falando do pré-natal psicológico. Todo psicólogo pode atender gestante? Pode. Nós temos formação clínica para atender qualquer público. Você vai fazer suas especializações. Mas nós temos que ser muito honestas quanto à formação especializada, né? A formação específica para atender esse público. E aí eu deixo aqui um convite para a nossa pós-graduação em Psicologia Perinatal e Obstétrica. Inclusive, a turma 10 começa esse final de semana. Agora em 2025, a gente já formou muitos psicólogos em todo o país. Fazer festa, 10 anos. Esse ano de umbiguinho a umbigão fazendo 10 anos também. Mas olha só, aspectos psicológicos. O psiquismo humano é conteúdo que o psicólogo estuda, que o psicólogo aprende. Então você que está nos ouvindo, que tem vontade de trabalhar na área, ou que já trabalha, né, e que se sente muitas vezes intimidado no cenário, né, por médicos, colegas de profissão, até psicólogos mesmo que falam, por quê? Para que um psicólogo no parto? E a Andréia abordou anteriormente sobre os partos de alta complexidade, né? Que é quando nós normalmente somos acionadas, né, nos hospitais. Aqui estamos em Goiânia, então nós temos um trabalho consolidado e psicólogos em todo o país. Mas que a nossa campanha, o nosso movimento, né? Todo parto importa. Então, na verdade, a necessidade, ela pode vir em qualquer situação, mesmo quando tudo parece bem. No nosso segundo livro eu trago um trechinho, acho que é no segundo ou no primeiro, mas acho que é no segundo, eu digo, olha, tem problemas que as pessoas vão ver. O médico vê, uma enfermeira identifica, a doula identifica. Nossa, tá muito ansiosa, está depressiva, está agressiva, a mãe não fez vínculo com o bebê. Ver, olhar para aquilo, entender e ver que tem um problema ali, muitos poderão ver. Mas o que fazer, quais as intervenções, como fazer e cuidar, somos nós, psicólogos, os estudiosos e praticantes do acolhimento, do entendimento do psiquismo humano, né? Então, respeitando cada um no seu lugar, tem espaço para todos. Hoje no nosso país, muitas instituições, médicos, entendendo a importância disso. Esses dias acompanhei um parto
de alta complexidade, acho que tinha umas 15 pessoas na sala. E lá no nosso Instagram a gente até publicou esse conteúdo, porque 15 pessoas, e muitas vezes nós vamos ouvir assim, olha, já tem o fotógrafo, já tem o médico, e não cabe mais ninguém. Como não cabe? Então, esse lugar, a emoção, o sentimento, o vínculo, né? O que está acontecendo ali nos aspectos emocionais não tem lugar, nós não vamos cuidar disso, e aí a importância de nós entendermos que cuidar dessa mãe, cuidar desse pai, vai ter impacto no bebê, vai ter impacto na sociedade a longo prazo, né? Nossa, eu fico 4 horas falando agora depois de tudo que você trouxe. Mas então eu quero vou ficar calada nas próximas 4 horas. Mas eu quero amarrar a sua ideia, alinhar a sua ideia, porque quando a gente fala de formação, hoje eu entendo a necessidade da especialidade para a gente alcançar resultados mais rápidos. Gente, uma família, uma mulher, um pai, uma avó que está numa condição de vulnerabilidade ou de angústia, um diagnóstico difícil, ela não tem tempo para um processo clínico clássico, tradicional, terapêutico. Então, de fato, nós somos preparadas para atender qualquer público, mas a especialidade garante a urgência terapêutica. Isso é muito importante quando a gente trabalha na saúde hospitalar, porque esse público, essas pessoas, elas têm um tempo que é de vida e ela é da urgência. Então, atender uma emergência, eu preciso ter preparo para assistir quem está na situação de urgência, se essa mãe perde um filho, se esse pai perde a esposa, mas essa mãe dessa mãe que está lá fora que precisa ser assistida. Então hoje eu tenho muito respeito, Carla, pela forma que você organiza a pós-graduação, porque ela coloca esse profissional nessa condição interdisciplinar. Isso é muito importante para a gente pensar não só em alta complexidade, mas nas fatalidades que traz o profissional para a linha de frente, para as relações com as equipes. É muito confortável a gente falar de Goiânia, porque Goiânia é uma referência na assistência psicológica para o parto. Hoje, o Todo Parto Importa em Goiânia legitima qualquer lugar que a gente chega, as pessoas já conhecem. Ou são os psicólogos do Jaleco Azul, ou do movimento. Isso é muito importante. Para além disso, quem tem interesse ou quem tem curiosidade, ou vocês que já estão na clínica, estão recebendo gestante, o que vocês vão fazer com essa mulher para assistir de forma rápida, breve, focal, né? Para que ela tenha melhor condição clínica e um prognóstico razoável a partir de uma experiência dolorosa. Então, eu vejo muito, você começou falando da turma, da disciplina de psicologia da gravidez, e é o lugar que as curiosidades aparecem, afloram, e isso é uma construção. Para chegar, por exemplo, num evento como Todo Parto agora, que a gente tem pessoas do mundo inteiro, porque todo evento tem um convidado internacional, com essa preocupação. Então, todo mundo está falando de um mesmo assunto. A gente precisa fazer isso ser acesso para que as pessoas entendam a importância de cuidar, porque ainda tem muitas famílias que não conhecem. Eu recebo famílias no puerpério. Nossa, mas como assim? As pessoas não falam de um pré-natal psicológico. Aí eu penso assim, né, Carla, porque a gente fala da nossa bolha. Como assim não fala de pré-natal psicológico? A gente só fala disso. A gente só fala disso, né? Tá, então o que está acontecendo? É formação, é o profissional da psicologia, é quem tem curiosidade. Eu tenho feito um movimento na pós-graduação que eu acho interessante, e isso eu tenho um conforto de falar, porque foi uma abertura que o Instituto Suassuna me deu, da gente começar a trabalhar após com o aluno em formação, decidiu a área, 9º período, 10º período, após ela é uma formação continuada. Então, isso é importante para legitimar esse trabalho e você já conhecer onde eu estou pisando, né? Network, quem é esse profissional que está falando, quem está escrevendo um capítulo de livro. E isso, gente, faz muita diferença no trabalho de vocês e é uma atuação multiplicadora, que é o que a gente precisa hoje quando a gente fala que todo parto importa. Importa para quem? Ou quem está fazendo isso ser importante, né? Isso, importa para a sociedade de modo geral, né? Quando nós entendemos que nós podemos amenizar traumas, que nós podemos fazer essas intervenções ali, promovendo o vínculo entre a tríade, né? Pai, mãe, bebê, quanto isso vai impactar na família, quanto isso vai impactar na economia,
dessa família, dessa sociedade, né? E aqui eu gostaria de dizer que se nós estamos falando com pessoas que nunca ouviram falar, ou se você está conhecendo agora, né, tá chegando agora, quando? Porque nós entendemos que todo parto importa e nós entendemos a importância de cuidar. E muitas vezes nós vamos receber mulheres nos nossos consultórios que querem falar das suas experiências de parto que já aconteceram há muito tempo. Uhum. Né? Assim, Carla, eu li um post, eu li um texto, eu vi um vídeo e mexeu muito comigo. Aí, quando foi seu parto? Há 3 anos atrás? Há 5, 10 anos atrás. Então, hoje nós temos temas diversos, a internet nos leva a ver e saber muitas coisas. E uma outra coisa que nós preconizamos, né, que nós tentamos conscientizar nossas mulheres. Saber é importante, né? Buscar conhecimento, ler, entender, ouvir, aprender, mas o que nós fazemos, né? O que é o papel, o que é o pré-natal psicológico, o que é essa assistência psicológica no parto, nós atribuímos ao olhar para dentro, né? Mais do que saber do outro, mais do que saber sobre violência obstétrica, sobre posições de parto, sobre trabalho de parto, sobre a anestesia na cesárea, sobre o quê? Sobre baixar o campo, trazer o bebê, mais do que tudo isso, mais do que essa mulher saber, é o sentir. É perceber-se, né? É entender, olhar a sua história e falar assim, o que na minha história pode impactar meu parto? Como foi meu nascimento? Como é o meu relacionamento com o meu corpo? Como eu e o meu parceiro estamos, né? Como nós estamos para receber esse bebê? Como está esse bebê na nossa vida, mesmo antes dele estar aqui, extrauterino, né? Que a gente consiga olhar para isso, entendendo esse papel. Hoje nós conversamos um pouquinho com a professora, psicóloga maravilhosa, mestra aqui na nossa equipe Umbiguinho, sobre o papel da psicóloga no parto e sobre a importância de dizermos, de falarmos cada vez mais que todo parto importa. Eu queria que a sua mensagem final fosse para alunos em formação, Andréia, né? A mãe que nos ouve, mas claro, todo esse conteúdo, é um conteúdo de muito fácil acesso, mas para os alunos que nos ouvem, já que você está falando da formação, né? Tanto esses que estão namorando a área de atuação, para que a gente termine aqui esse encontro. Eu tenho falado muito para vocês terem pelo menos curiosidade. Procura saber, pode falar comigo, com a Carla, toda a equipe está disponível. E a formação hoje, ela é uma condição necessária para a gente acessar da melhor forma as pessoas, as famílias ou o público que precisa desse trabalho. Então hoje eu tenho a oportunidade de ser parte do corpo docente da pós de Psicologia Obstétrica e Perinatal, que inclusive começa a 10ª turma essa semana, e também coordeno a pós-graduação de Psicologia da Saúde Hospitalar, que tem trazido, inclusive, esse profissional da obstetrícia para a formação em geral, para que ele consiga acessar e ampliar a sua atuação e assistência, porque a gente faz esse trânsito em saúde, maternidade, em saúde e hospital. Então, a 2ª turma começa agora, esse final de semana também, pelo Instituto Suassuna. São muito bem-vindos, bem-vindas. E eu espero que esse momento aqui, Carla, seja pelo menos para vocês entenderem a necessidade de estar junto com a gente. Não é só um evento que a gente circula o país inteiro, mas é um evento para sensibilizar profissionais, para formar, para estudar, para fazer pós-graduação, porque a sua assistência necessariamente depende do seu investimento. Isso não tenham dúvida. Então, nós estamos esperando vocês no Todo Parto Importa, nas pós-graduações. Eu queria deixar registrado o fórum, a audiência dia 7, né? Eu queria que você falasse, sim. Pelo menos para a gente deixar registrado, né? A dimensão que o nosso trabalho tem e onde nós estamos chegando, inclusive, pensando em políticas públicas, né? André, obrigada, viu, pela sua participação. Nesse momento em que nós estamos gravando, nós estamos às vésperas, né, do fórum que vai acontecer em Brasília, que realmente nós temos lutado muito para que essa lei seja regulamentada, uma lei nacional. Então, nós temos tentado alcançar as autoridades públicas para que toda maternidade e hospital estejam de portas abertas para receber a nossa assistência, toda mulher realmente tenha o direito, para que a gente não precise ficar lutando, bravas na porta do hospital. Mas, enquanto a gente precisar, a gente vai lutar e vai ficar brava, não tem problema não. E aí, olha só, nossas pós-graduações são
online, tá bom? Todas as nossas pós-graduações são online, perinatal, hospitalar. As aulas ficam gravadas, são aulas de final de semana. Estamos realmente na 10ª turma, começando da perinatal, a 2ª de hospitalar. Se você deseja entrar, né, procure a nossa turma do Instituto Suassuna. E também quero chamar a atenção para o Todos Cuidados, que é uma frente de trabalho aqui do Instituto Suassuna, que são psicólogos formados por nós, atuantes, que atendem um grupo de psicólogos, né, sob a direção do Danilo Suassuna, para que realmente as pessoas sejam cada vez mais entendidas, acolhidas. Tenham acesso, Tenham né? acesso ao acompanhamento psicológico em todas as áreas, criança, adolescente, gestantes. Deixo um abraço carinhoso para a nossa rede, um biguinho de psicólogas lindas, que eu admiro muito, que vem trabalhando muito, acessando essas mães. E pelo Todos Cuidados, as sessões, né, o acompanhamento por um preço mais acessível. Então, procurem nossas equipes, nossas frentes de trabalho. Estamos sempre tentando acessar a sociedade de modo geral. Muito obrigada. Passem para frente, clica aí para mandar para frente, né? E até Salvador. Bastante. Até daqui a pouco. Até agorinha, Daqui a gente vai Salvador. Salvador, na próxima esquina. E vamos ver qual vai ser o próximo tema. Vamos discutir aqui. Beijo, fiquem com Beijo, Deus. gente. Gostou do vídeo? Aqui no Instituto Suassuna nós ajudamos você a alcançar seus objetivos com uma educação ativa e atuante. Oferecemos pós-graduações em psicologia, tanto online quanto presenciais. Saiba mais visitando o nosso site www.institutosuassuna.com e diga sim para o seu futuro.